Olá, muito bom dia. Eu espero que todos estejam bem. Para mais esse período de estudo, eu costumo chamar de pit stop, parada obrigatória para o conhecimento, para preparar o terreno do nosso coração para continuarmos a nossa vida cristã de envolvimento no reino. E para quem está nos acompanhando desde o primeiro Fundamento Nazareno, nós estamos em mais um. Esse material pode ser baixado em PDF. Se você não tiver como fazer isso, você vai ter nos slides aqui todo o conteúdo. Eu não vou ler todo o conteúdo como sempre, porque você já tem. Se não tem, procure pedir para que você possa baixar os Fundamentos Nazarenos. No site da Igreja América do Sul tem esses fundamentos, tá bom? E eu quero continuar com você, para a gente passar mais esse período de conhecer os fundamentos da Igreja do Nazareno. Então eu vou te chamar para me acompanhar nos nossos slides aqui mais uma vez, tá bom? Para quem não sabe, nós estamos trabalhando com os slides nas aulas anteriores, com esses mesmos slides, lembrando da nossa herança wesleyana, mostrando o site onde você pode ter, vou voltar para você ver, onde você pode pegar esses fundamentos na web, ok? E sempre trago novamente a nossa missão, ok? A nossa visão. Sempre trazemos aqui os nossos valores essenciais, ok? Você pode dar pausa no vídeo e fazer essas leituras de acordo com a sua chegada pela primeira vez, possivelmente, né? E termino, acho que, com a nossa missão, fazer discípulos à semelhança de Cristo em todas as nações. E nós estamos agora no quinto fundamento, que é o desenvolvimento da igreja. Ok? As nossas características, essa é a nossa quinta. A igreja cristã, que é a ênfase de cada item que é exposto no material, começou com Jesus Cristo, que iniciou a primeira comunidade de fé, né? Essa igreja se reúne regularmente para servir, para adorar, para fazer comunhão. Ela é um momento em que a igreja recebe o Espírito Santo na descida do Pentecoste, onde o Espírito Santo invade o coração daqueles primeiros cristãos. É um momento em que Deus muda de endereço para poder fazer a continuidade do reino, a proposta de implantação da igreja e do crescimento dessa igreja. Okay? Começou a crescer e multiplicar-se essa igreja com o surgimento de novas igrejas através da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo inicia sua segunda viagem missionária com planos de implantar as igrejas, mas o Espírito Santo os leva em direção oposta, capítulo 16 de Atos. Ok? E aí você pode ficar sabendo, como amostra grátis, que o livro de Atos mostra como é que o Espírito Santo conduz a igreja. Assim, a nossa visão para implantar novas igrejas também deve vir do coração de Deus, de orientação e de guia para isso. A nossa visão para implantar novas igrejas deve permanecer bem clara, centrada nas pessoas perdidas que precisam de um relacionamento com Cristo. Essa é uma das funções de plantação de igreja. Não é para concorrer com igreja nenhuma, não é para poder fazer dessa forma, mas sim o alvo são pessoas perdidas. Se por acaso as pessoas querem se filiar à nossa igreja, as portas estarão sempre abertas como opção de servir a Deus no reino. Ok? Apenas um slide repetido. A visão de Deus envolvia uma liderança divina contínua, enquanto ele revelava a Paulo seu plano para o desenvolvimento da igreja. Aí você vai ver a história de um varão, de um homem que surge lá pedindo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajude-nos. E aí de repente esse varão, nessa figura da visão, passa a ser uma mulher, a Lídia de Filipos. Ok? Ele encontrou pessoas receptivas, um grupo de mulheres que estavam orando na beira de um rio. Paulo começa esse trabalho em uma casa, é ali que ele vai, para estabelecer. Lídia é uma vendedora de tecidos caros, de púrpura,
conduziu essa igreja caseira, ok? A implantação da igreja exige grande sacrifício. Você vai ver como amostra grátis que Paulo e Silas, na prisão, orientado por Barnabé, eles fazem esse sacrifício pessoal. Eles sofrem perseguições ali quando estão presos na cidade de Filipos. Hoje também da mesma forma, de uma forma diferenciada até então, também as pessoas começam a ter suas dificuldades em plantar igreja. Muitos sacrifícios aos longos da história para a plantação da igreja do Senhor. Hoje, de uma forma ou de outra, pagamos o preço de termos dificuldades em plantar igrejas. Devemos fazer renúncias. Talvez as perseguições sejam diferentes, não são tão físicas em alguns aspectos, mas há sacrifícios para plantar a igreja do Senhor. E Deus com certeza alivia, honra e sempre está à frente. Devemos viver na presença de Deus para que tenhamos uma compreensão da presença permanente desse Espírito Santo, a despeito dessas circunstâncias, ok? Lembra que falei? Os espancamentos na noite de prisão com uma perda pessoal. Lamentavelmente, eles não viram isto, porque o reino era maior do que eles. O terremoto atingiu a prisão de Filipos. Nos lembra Paulo que Deus ainda se envolve em situações como estas. Ele faz com que vale a pena estarmos envolvidos, porque almas são importantes. Não estamos construindo ou avançando o reino por nós mesmos. Deus está construindo o seu reino. Tem de se entender isso com claridade no coração e na sua mente. Estratégias de desenvolvimento da igreja mudaram ao longo da história da igreja. Eu quero olhar para você aqui. Essa pandemia nos faz lembrar muito disso. Ok? Na Igreja do Nazareno, a nossa definição de igreja diz: qualquer grupo que se reúne regularmente para a nutrição espiritual, adoração ou instrução em um momento e local anunciados, com um líder identificado e aliado com a mensagem e missão da Igreja do Nazareno, pode ser reconhecida como uma igreja e constar como tal nas estatísticas do distrito e da Igreja Geral, que é a Junta de Superintendentes Gerais. Em outras palavras, a igreja é um grupo de crentes, não é um edifício ou propriedade. Ok? Ficou claro isso com a pandemia, né? Que a igreja teve seus templos fechados, mas a igreja não parou de funcionar. Ok? E a estratégia de desenvolvimento da igreja mudaram ao longo da história. Ok? Cada igreja hoje é incentivada a plantar uma filha, uma congregação. E cada pastor mentoreia um pastor vocacionado que está em formação ministerial. Ok? Nenhum financiamento, são circunstâncias que as pessoas vivem no seu dia a dia, podem parar para poder plantar essa igreja enquanto o céu não vem. Esse modelo não requer nenhum financiamento para iniciar a igreja, filha. Leigos podem responder ao chamado de Deus para ajudar a começar uma nova igreja. Eu quero aqui lembrar que a Igreja do Nazareno, que foi plantada no mês de fevereiro na cidade de Extrema, é esse modelo de igreja. São 4 famílias que pediram que uma igreja fosse aberta. E lá tem um líder que está conduzindo esta formação dessa congregação que já está no registro do distrito aqui de Campinas. Ok? O objetivo do desenvolvimento da igreja é alcançar novas pessoas para Cristo. Só isso. Né? Estamos vendo que os campos estão brancos para a ceifa. E nós não podemos parar. Devemos seguir a nossa tarefa como igreja de corpo de Cristo neste planeta. A partir de agora, nós vamos ter um momento de reflexão. Eu fiz aqui um esboço para a gente caminhar junto, para entender esse crescimento de igreja, né? Porque o material ele nos dá base, mas a reflexão ela precisa acontecer, né? Eu quero lembrar que no capítulo 9 de Atos, versículo de número 31, se você ler um pouco da história, esse versículo divide o livro de Atos, ok? Eu particularmente ensino o livro de Atos há muito tempo e vejo que ele é um grande manual de crescimento da igreja. E são ações do Espírito Santo no livro de Atos através do corpo de Cristo, através da igreja, ok?
Então é assim que nós olhamos o livro de Atos, deve ser olhado dessa forma. É tanto que é chamado de Atos dos Apóstolos, Atos dos primeiros pais da igreja, na igreja primitiva. Ok? E Paulo pega essas igrejas do livro de Atos, você vai perceber que ele escreve cartas. 13 deles, as cartas de João, 1º, 2º, 3º João. Nós temos as cartas de Pedro, nós temos a de Judas, nós temos Hebreus. Ok? Essas cartas são para formatar essa igreja, para organizar como seria o funcionamento da igreja ao longo da história. E Deus levanta o apóstolo São Paulo para isso, para escrever a maioria dessas cartas. Ok? Ela, até o capítulo 12 do livro de Atos, você vai perceber que ela não é uma igreja clérica. Ela é uma igreja feita por líderes sem funções ministeriais. Então há uma vírgula, uma pausa nesse texto que mostra que a partir daí ela precisa ser observada, precisa ser vista para que possamos entender o que significa igreja, através de qual ela foi fundada no livro de Atos. Ok? Então precisamos também, no dia de hoje, pegar esse ato existente, porque agora chegamos no hiato também. Nós precisamos de uma reforma hoje. Há um período, não é hoje como eu falo, é nesse período que estamos passando. Eu vou mostrar para você na minha reflexão, porque o Brasil está começando a ficar em decadência. Já faz um tempo que a igreja entrou no platô. Ok? São momentos da história. Por exemplo, a Coreia já caiu em decadência. Através da Igreja do Nazareno nós podemos ver que ela já uniu os 3 distritos em um só, por causa dos poucos recursos e da fé que está sendo esquecida naquela região. Isso já faz um tempo, viu? Não é uma notícia nova. A Igreja Evangélica na América, a nossa mãe, eu botei aqui 165 anos, mas deve ter um pouco mais, uns 175, 180 anos, que ela está doente. Se você ler um pouco da história evangélica protestante nos Estados Unidos, ela caiu bastante mesmo. Né? Nesse período em que ela começa a cair, há 170, 185 anos atrás, começa no Brasil uma outra forma. Os presbiterianos e metodistas chegam aqui dando suas vidas. Ok? E nessa época, o primeiro mártir evangélico no Brasil foi o presbiteriano Simonton, que morreu de malária com menos de 37 anos de idade, por conta de não ter muita orientação, problema de saúde no planeta, no Brasil na época. Aí ele morre cedo, mas deu sua vida vindo aqui plantar a igreja do Senhor, a igreja protestante. Então, é um slide que mostra essa reflexão e essa necessidade de um hiato muito longo para a gente não perder o fio da meada como igreja. Okay? Aí vieram outros missionários, outras denominações. A Igreja do Nazareno foi uma das últimas, aqui em 1958. Em 60 só havia 2.500.000 evangélicos no Brasil. Manuel de Melo fundou o Brasil para Cristo, né? Um pregador autóctone, né? Revolucionou o pentecostalismo no Brasil, quer dizer, um nativo, não precisou de um missionário. Ele revoluciona o pentecostalismo. Esse negócio de igreja evangélica no Brasil brotou e não parou mais de crescer. Graças a Deus por isso. Né? Cresceu com acertos e cresceram com erros aqui no Brasil. Igrejas se envolvendo em políticas e outras com missão de Deus. Então, muita coisa boa aconteceu, muita coisa ruim também. Acertos e erros aconteceram para o crescimento da igreja aqui no nosso Brasil. E nós precisamos, como Igreja do Nazareno agora, diminuir esse funil para a qualidade melhorar. Nós temos essa responsabilidade como Igreja do Nazareno. Ok? Nós estamos fechando o Brasil com igrejas nossas em todo o Brasil. Se você pegar um mapa, sempre vai ter uma Igreja do Nazareno espalhada pelo planeta, ou melhor, desculpa, pelo Brasil. Estamos fechando igrejas nossas. Graças a Deus, sul e sudoeste de Minas, nós somos cerca de 16 pontos, 6 organizadas e 11 ou 10 para serem organizadas. Né? No meio dessa fleuma de crescimento na igreja de Atos, começou a primeira perseguição da igreja. Você pode perceber isso. Né? Temos duas mortes. A morte de Estevão no capítulo 7,
A de Tiago, no capítulo 12, onde ele é assassinado. Entre Estevão e Tiago, um acontecimento muito bom. Né? Há aí, Atos 9:31, estou trazendo de volta a reflexão, esse sanduíche, né? No texto. Na explosão de crescimento acontecem 2 sacrifícios, as 2 mortes. Eu trouxe de novo essa reflexão para a gente relembrar que estamos precisando desse momento como Igreja do Nazareno para nós podermos fazer a nossa diferença aqui como igreja. Então, no meio desse texto que lemos, um ponto isolado da história, tudo acontecendo, perseguição e morte, a igreja tinha paz. Né? Estamos nesse ponto como igreja de Deus, como nazarenos. Pit stop. Paz. É um chamado, inclusive, para reflexão, sentar e conversar. Ok? E como nazarenos, fizemos a nossa primeira virada nos anos 50 como nazarenos. Né? Fala-se numa segunda geração. Nós estamos agora numa segunda geração de nazareno. Eu vou dar 2 nomes aqui. Dílio Palhares e Pastor Guiar são os 2 mais velhos que ainda estão em combate. Né? Saindo do combate. Pastor Guiar praticamente já saiu. Ele é um pastor emérito da Igreja do Nazareno Central. Né? Dílio Palhares também. Emérito também de uma igreja. Estou na geração, eu particularmente, que carrego junto com outros colegas a responsabilidade do nosso distrito. Eu estou fazendo parte disso hoje. Né? Agora, como será o futuro, né? A futura liderança da Igreja do Nazareno? Igrejas já perderam seu referencial, algumas delas. Líderes da mídia que estão se vendendo por dinheiro, por cifrões. Será que a Igreja do Nazareno vai nessa linha, nesse crescimento? É uma reflexão, é uma chamada. Estamos nesse pit stop, parada para refletir. Né? Chamar a paz, para a tranquilidade, para rever o que podemos fazer como Igreja do Nazareno. Então nós precisamos definir a cada dia quem somos. Não somos neopentecostais. Não somos iguais às igrejas do momento. Nós não somos nazarenos alienados. Né? A doutrina do que está passando por aí, desde o dente de ouro ao tombo, isso aí foi coisa dos anos 80. Graças a Deus essas coisas estão passando. Agora o outro movimento é esse movimento dos escândalos que tem surgido. Ok? Com essa pandemia pouco se fala das igrejas, das coisas que estão rolando, dos pentecostalismos alienados. Né? Porque nós somos uma igreja de santidade definida. Cremos na ação do Espírito Santo com o pé no chão. Não podemos negociar nossos princípios. Temos posições sobre o aborto, o homossexualismo. Minha posição é definida e clara sobre o tema. Todos nós precisamos ter. Nós não precisamos copiar métodos. Nós somos uma igreja que sabemos o que fazer. Então nós podemos crescer como Igreja do Nazareno, mantendo a nossa identidade. Crescimento com qualidade, não explosivo, mas com qualidade. Somos uma igreja que não está à venda. Nós não somos mutável ou mutante. Temos doutrina e governo. A Igreja do Nazareno tem um manual e uma doutrina. Nós precisamos de pastores que saibam cuidar do rebanho, que cuidem dos nossos cânticos nos cultos, a música coerente. O nosso futuro está no nosso presente e não mais no nosso passado. Então nós precisamos tomar as vacinas diárias para mantermos a nossa qualidade. No passado, os homens de Deus deram o seu melhor, passaram os seus maus pedaços, sofreram para manter o crédito no comércio, para manter a qualidade de vida, a coerência e o caráter. Passaram vontade de possuir objetos, coisas que dá para a gente ficar sem, mas eles podiam olhar no rosto de todo mundo. Só apenas um exemplo que eu estou dando de circunstâncias. Não adianta você ter uma camisa nova e estar devendo R$50 para alguém aqui dentro da igreja ou na esquina ou no bairro. Você não será pastor da Igreja do Nazareno se passar pelas minhas mãos. Eu confesso que eu tenho aprendido com o velho Aguiar manter essa qualidade. Porque eu confesso para vocês que eu tenho lutado para falar sobre esse funil que comecei a falar no começo. Para mantermos essa qualidade. Roupa nova, porém com essência, com caráter. E eu faço parte da Junta de Credenciais Ministeriais desde o ano 2000.
Já faz 21 anos que eu estou ajudando no treinamento de novos pastores. E, dependendo das circunstâncias, eu tomei a liberdade de colocar o texto: você não será pastor da igreja se passar pelas minhas mãos e tiver essas dificuldades. É isso que eu quero mencionar, porque eu quero fazer isso com amor, com consideração e formar novos líderes. Então eu pergunto: qual será o futuro da nossa igreja? Nós precisamos examinar nossa teologia. Nós precisamos a cada dia pensar nesse crescimento de qualidade, porque a igreja sadia cresce. Se você ler Mateus 28, 19 a 20, havia crescimento. Primeiro, em Atos 2 encontramos um crescimento espiritual, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como podemos crescer espiritualmente? Cristãos que não estão envolvidos, não sentem sede e fome de palavra, não crescem espiritualmente. Então todos nós precisamos ter esse crescimento espiritual, estar envolvido com a igreja. Outra coisa, a igreja primitiva tinha crescimento corporativo. Ela crescia no corpo de Cristo, crescia na comunhão. Todos criam, estavam juntos. Hoje as pessoas parecem viver sem comunhão. Parece que a pandemia foi um motivo para alguns se distanciarem, lamentavelmente. Outra coisa, a igreja crescia socialmente, ela contava com a simpatia do povo. Crescia para fora, as pessoas da cidade sabiam o que acontecia dentro da igreja. O testemunho não se limitava à pregação ou à comunhão dos irmãos, mas estavam ocupados com os problemas dos que buscavam a satisfação de suas necessidades neste movimento espiritual. É assim que a igreja cristã crescia. Acho que tem mais um item. A igreja crescia em número, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Com o resultado do crescimento espiritual de cada um, da comunhão, do partir do pão e do interesse pelos outros, ela crescia em número. Todas essas atividades individuais e coletivas da igreja e do que ela estava semeando são zelosos na lei. É assim que era o testemunho da igreja primitiva. Ali passa um crente, ali vai um cristão, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, um jovem de Deus. Era isso. Prega o evangelho, se precisar use as palavras. Eu não me lembro exatamente quem disse isso, porque isso me veio na memória agora. Ok? Vamos em frente. Eu coloquei aí no slide, você pode depois dar uma pausa no vídeo. Eu botei como é que era o crescimento durante o livro de Atos. Eu acho que tem 2 páginas assim. Isso, vai até o 28. Você pode ver que eu comecei citando versículos onde ela crescia, multiplicava, crescia, aumentava o número, porque estamos falando de pessoas e não de números, mas os registros, as estatísticas nos ajudam. Verso 21 e 20. Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Essa é a nossa tarefa. Eu tenho corrido um pouco com os slides para que as aulas não passem de 30 minutos, para que você possa ter mais tempo de reflexão, de parar o vídeo e de continuar estudando, vendo se passou alguma fala. Bom? Deixa eu ver se tem mais coisa. A igreja sadia, composta de pessoas comprometidas com o reino de Deus, perseverava na doutrina, que vive em comunhão com Deus e com os irmãos, que pensa mais nos outros do que em si mesmo, que partilha e compartilha o que tem, conta com a simpatia do povo e cresce espiritualmente e corporativamente. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que gostaríamos que fosse a igreja do Nazareno. Eu li um livro de Caio Fábio nos anos 80, cujo título era Mais que um Sonho. Então a igreja do Senhor é mais que um sonho, é uma realidade. Ok? Quero abençoar a sua vida com esse contexto, com essa reflexão, para que você possa aprender. Eu creio, eu espero ter somado alguma coisa para a sua vida, para o seu ministério, para a tarefa que o Senhor Deus tem te dado.